Olá pessoal da PNP em Matemática 3. Nós iniciamos a semana 6 com o tópico de cilindros, estudo de áreas e volumes. Neste tópico nós trabalharemos com os conceitos que envolvem os cilindros, com o estudo e cálculo das áreas de um cilindro, o cálculo de volume de um cilindro e alguns exemplos. Em anexo, no nosso módulo, vocês têm acesso a alguns exercícios e as respostas e resoluções desses exercícios. Então, o que vem a ser o cilindro? A gente tem a definição formal, apesar de a gente sempre ter na cabeça aquela latinha de refrigerante parecida, né, que não é exatamente, mas a gente pode considerar um círculo de centro O e raio de medida R contido em um plano alfa, e um segmento de reta PQ, cuja reta de suporte corta ou intersecta esse plano alfa. O PQ está ali à direita do cilindro de vocês. Os dois círculos de centro O e os raios de medida R estão aí também representados. Nesse primeiro parágrafo a gente faz a menção àquele que está dentro ou contido nesse plano alfa, que é aquela folha verde que tem ali na base. Então tomemos segmentos de reta que sejam paralelos e de mesma medida de P até Q. Tá? Cada um deles vai unir uma extremidade de uma das circunferências com a outra circunferência. Tá? Então, se a gente pegar esses segmentos que são paralelos a esse PQ e criar um segmento que tenha um ponto de início e um ponto de chegada similar em cada circunferência, tanto na linha de fora da circunferência quanto nessa área de dentro da circunferência, então a gente vai formar um sólido, tá? Esse sólido é chamado de cilindro circular ou simplesmente de cilindro. Num cilindro a gente tem algumas características, tá? Nesse que está representado aí do lado, a gente tem as duas bases, que elas são sempre iguais. A gente tem a geratriz, que é esse segmento de reta aí que une uma circunferência a outra, uma base a outra. A gente tem o eixo, que é um segmento, é um traço que une o centro de uma circunferência a outra. E como a gente pode ter o cilindro retinho ou esse cilindro inclinado, então a gente vai ter uma altura H, tá, que está indicada aí também no desenho, beleza? Quanto à inclinação, como eu comentei anteriormente, a gente pode ter ele inclinado ou ele reto. O reto é quando esse eixo do cilindro ele é perpendicular às bases, como no desenho da direita. E ele vai ser oblíquo quando ele tiver qualquer ângulo, quando esse eixo com as bases tiver qualquer ângulo diferente do ângulo de 90 graus. Ok? Então, estudo das áreas. Quais são as áreas que são envolvidas num cilindro? Então, primeiro a gente tem a área da base. Lembrando que eu tenho a base de baixo e a base de cima. Então, o cilindro tem duas bases iguais. A área da base do cilindro é a área de uma circunferência. Então, puxando os conhecimentos lá dos anos anteriores, quando a gente estudou geometria plana, a área de uma circunferência é π vezes o raio dessa circunferência ao quadrado. E a gente tem no cilindro também uma área lateral. No desenho que está mostrando aí, é como se a gente cortasse esse cilindro, tirasse as duas bases, ficasse só com essa folha lateral, e se eu abrir essa folha lateral, eu vou ter um retângulo. Sempre, sempre, sempre um retângulo. Às vezes o retângulo com uma forma um pouco diferente, como a gente viu nos polígonos, mas aqui a gente vai ficar com a forma de um retângulo. A área de um retângulo, como que ela é calculada? É a linha de base vezes a linha de altura. A altura desse retângulo é a mesma altura do cilindro. E a linha de base desse retângulo é a linha que forma o perímetro da circunferência. Que lá atrás também a gente viu que o perímetro da circunferência era 2π vezes o raio dessa circunferência de base, né? Então, se eu multiplicar um pelo outro, eu vou ter a área lateral como 2π vezes o raio,
vezes a altura desse cilindro. A área total, ela vai ser simplesmente a soma da área lateral com 2 vezes a área da base. Então, pegando esse cilindro que tem à esquerda, recortando ele, como na figura do meio, eu vou obter essas folhas que estão aí à direita, 2 bases e a superfície lateral. Tá? Mas o volume do cilindro, qual é a diferença para a área? O volume é toda aquela densidade, é um objeto preenchido, né? As áreas são a casca de fora do cilindro. Então o volume do cilindro é calculado com a mesma lógica que os prismas que a gente já calculou anteriormente, com a consideração de que a base de um cilindro é sempre na forma de uma circunferência. Então se a gente for pegar a lógica de área da base vezes a altura que a gente usou nos prismas, sendo que a área da base é sempre a área de uma circunferência, então eu troco essa área da base pelo cálculo da área de uma circunferência, que é πr ao quadrado. Aí eu ainda tenho o h na equação, então o volume de um cilindro, basta eu multiplicar o π, que algumas vezes a gente pega como um valor de 3,14, às vezes 3,1, e algumas questões de concursos vestibulares até considera como 3 para arredondar, porque é mais difícil de calcular no vestibular, por exemplo, ou no Enem. Vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Assim a gente está pronto para fazer um exemplo. Então nesse exemplo A, a gente pergunta quantos centímetros quadrados de material são usados aproximadamente para fabricar a lata de óleo indicada abaixo no desenho. Essa lata de óleo ela tem 19 centímetros de altura e 8 centímetros de diâmetro. Lembrando que aqui nas equações a gente não usou diâmetro em momento algum, a gente usou o raio. E como é que eu calculo o raio de uma circunferência sabendo o diâmetro? É só dividir por 2, porque o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, tá? Então esse diâmetro de 8 centímetros corresponde a um raio de 4 centímetros. Então, tendo o diâmetro de 8 centímetros, o raio é igual a metade dele, que são 4 centímetros, e a altura é igual a 19. Então se pergunta qual é a área total dessa lata de óleo. Então a gente pode calcular a área lateral, que era 2π vezes o raio vezes a altura. Aqui a altura apareceu como maiúsculo, mas era minúsculo, tá? Foi um erro aí de digitação. A área lateral, então, 2 vezes π, vezes o raio, que vale 4, vezes a altura, que vale 19. Multiplico 2 por 4 dá 8. O 8 vezes 19 dá 152. E eu posso deixar o π ali por enquanto, tá? A área da base, tem que lembrar que o cilindro tem 2 bases. Então eu já parto para esse princípio. 2 vezes a área da base é 2 vezes o πr ao quadrado, que é o cálculo da base. Então o raio vale 4, eu substituo no r o 4 e vou ter 4 ao quadrado, que é 16, multiplicado por aquele 2 da frente dá 32. Então as duas áreas da base resultam em 32π centímetros quadrados. A área do tonel qual vai ser? A área lateral, que é 152π, mais 2 vezes a área da base, que é 32π. Somando isso dá 184π centímetros quadrados. Agora, se eu estiver desconfortável de usar o π, porque eu não vou numa loja comprar lata, comprar metal, comprar tecido e tal, usando π. Então eu substituo o π por 3,14 e eu vou ter aproximadamente 578 quando eu multiplicar esse 3,14 por esse 184. Então 578 centímetros quadrados a área externa desse cilindro que está na forma de uma lata de óleo, ok? No exemplo B, obtenha a área lateral, a área total e o volume de um cilindro reto. Então quer dizer que o eixo tem um ângulo de 90 graus com a base, e é aquele que é a altura direitinho, que nem uma lata mesmo. Cujo raio da base mede 3 cm e a altura mede 6 cm. Então como é que vai ser a área lateral? A equação é 2π vezes o raio vezes a altura. O raio vale 3, a altura vale 6. Multiplica o 2 pelo 3 pelo 6, vai dar 36.
π centímetros quadrados. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral eu acabei de calcular, 36π, mais 2 vezes a área da base, que se calcula como π vezes r ao quadrado. Bom, r é 3, então no lugar do r eu já coloco 3. 3 ao quadrado dá 9. O 9 multiplica por aquele 2 que está fora do parênteses, dá 18. Então, 36π mais 18π dá 54π centímetros quadrados. Isso é a área total. A gente já calculou a área lateral, agora a área total. O volume tem uma outra equação, é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Onde, de novo, o raio vale 3 e a altura vale 6. Então, o 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 6 dá 54. Então, 54π. Como é volume, então centímetros ao cubo. Tá? Então não se esqueça de fazer os exercícios que estão disponíveis aí com as resoluções. Se precisar, pergunte, mande uma questão, uma pergunta, uma dúvida pelo e-mail, ou então vá lá no fórum da semana e poste lá, ok? A dúvida que vocês tiverem, de repente, é a dúvida dos colegas, então vale a pena compartilhar, de repente vocês estão resolvendo não só a dúvida de vocês, mas também a de algum colega. Ok? Bons estudos e não se esqueçam de fazer a avaliação da semana. Na nossa próxima semana, a gente já está chegando na semana número 7, a gente vai trabalhar com os cones, tá? Em termos de áreas, cálculo de áreas e cálculo de volume. Até lá, espero que estejam todos bem, um grande abraço.